Olá, que legal, estamos juntos novamente. Nós vamos iniciar o nosso terceiro ciclo de estudos na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós vamos aprender sobre a igreja, nós vamos estudar sobre a igreja, a missão e a natureza da igreja. Como sempre, temos usado a literatura da Igreja Batista, né? Esses estudos são preparados exclusivamente para a Igreja Batista da Colina, aqui na cidade de Rio Branco, Acre. Mas eles são publicados na internet e você tem acesso. E eu fico muito feliz porque você acessa e participa. Muito obrigado, viu? Então, nesses estudos, nós vamos estudar sobre a igreja. Eu particularmente gosto muito de igreja. Eu sou um entusiasta da igreja, né? Eu já andei por algumas igrejas batistas, mas também igrejas de outra denominação. Igrejas batistas porque eu preciso explicar isso, né? Porque você vai pensar que eu ando por aí de igreja em igreja. Não. Eu fiz uma formação em teologia no Seminário Batista Equatorial e, dada a formação, eu precisava de experiência eclesiástica, né, na formação. Então, nós tínhamos as prática de ensino, né, como é chamada. Então, as atividades práticas, então, eu precisava desenvolver em igreja. Mas enquanto estive em Belém, no curso de teologia, sempre frequentei a igreja. Então, eu ia para os cultos, durante a semana, os cultos de oração, os cultos aos domingos, e me envolvia nas atividades da igreja. E quando tive que desenvolver a prática, né? Então eu tive que desenvolver em igrejas específicas. E depois da minha formação, eu acabei descobrindo que eu tenho assim uma certa habilidade, né? Uma aptidão para ajudar a igreja que esteja passando em dificuldade, né? E tive algumas experiências nesse sentido. Igrejas que foram muito maltratadas, né? Por alguns obreiros, por alguma circunstância, né? E eu chegava a essas igrejas e podia desenvolver com os irmãos um trabalho de reajuntamento, né? De reformulação da comunhão, desse trabalho de agregar novamente os irmãos. E eu fazia isso com muita alegria, com muito prazer, como ainda faço, né? Se for necessário. Então, nesse sentido que eu passei por algumas igrejas. Então, conheço alguns recortes de igreja. E quando terminei também o curso de teologia, eu estava um pouco insatisfeito, não com a Igreja Batista local, mas com a Convenção Batista Brasileira, da qual eu me distanciei de fato, né? Não tenho interesse na convenção, não tenho preocupação nenhuma na convenção, mas tenho paixão pela igreja local. E daí eu vivi em outros arraiais. Por um tempo eu frequentei em Belém uma igreja anglicana, uma igreja cujo templo físico é lindo, fantástico, maravilhoso. É um templo tombado, né? O patrimônio é tombado, patrimônio cultural. Então, uma igreja linda do ponto de vista físico, com uma liturgia muito tradicional, mas muito bem feita, muito bem executada. Mas ali não era meu lugar, então frequentei também por um bom tempo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Belém. Eu fui a uns cultos da Igreja Luterana, só que era uma igreja vinculada ao Sínodo de Missouri, e eu não me interessei muito por conta dessa ligação com os Estados Unidos. E acabei encontrando a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, por indicação de amigos, e essa igreja sim tinha um vínculo mais intenso, né? O sínodo dessa igreja é do Espírito Santo a Belém. Então, essa igreja tinha um vínculo com a Alemanha e com a Suíça. E aí, como eu tenho também uma formação em língua e cultura alemãs, eu preferi ficar nessa igreja. E nessa igreja eu fui admitido, inclusive, como membro, né? Eu sou luterano, digamos, né, de carteirinha, tenho um certificado e tudo mais. Mas eu não permaneci ali. Quando eu vim para o Acre, eu já frequentava uma igreja batista novamente, perto da minha casa, a igreja local. E aqui no Acre eu sou membro da Igreja Batista da Colina com muito orgulho, com muito prazer, com enorme satisfação no meu coração. Então eu tenho muito interesse na igreja local,
E a doutrina batista é excelente para mim nesse sentido, sabe? A igreja local, a igreja que faz sua gestão, então essa ideia de autogestão, né? De autossustentabilidade, né? A igreja que pode escolher o pastor, a igreja que pode, dentre os seus membros, né? Na verdade nem pode, ela deve fazer isso, né? Escolher o tesoureiro, uma diretoria, etc. E a igreja que não submete a uma liderança que venha, digamos, de um sistema hierárquico, né? A igreja é local. Então, nesse sentido, eu sempre fui muito rigoroso, muito radical, e por isso eu acho que a Igreja Batista é, para mim, né, a igreja mais interessante, porque tem uma doutrina muito robusta nesse sentido, que é esse detalhe congregacional, né? Então, é a congregação local nos moldes do Novo Testamento, né? Que se governa, que se administra, que se sustenta. E um outro ponto interessante é o trabalho de cooperação, né? As igrejas batistas se unem num princípio de cooperação, então elas se ajudam. Por isso, o que está em primeiro lugar não é a convenção, né? Não é uma convenção estadual, mas é a associação. Aqui no Acre isso é interessante porque não tem associação de igrejas, eu não sei se houve no passado, né? Mas a Igreja Batista ela se une em associação. Então as associações é que formam as convenções, no caso as convenções estaduais ou convenções regionais, e depois vão formar convenção nacional, etc. Mas isso aí não é coisa do meu interesse, né? Como eu falei para vocês, o meu interesse é a igreja local, porque é na igreja local que eu sirvo a meu Deus, que eu emprego, né, aquilo que Ele coloca à minha disposição. São bens, recursos, né, são talentos, são dons, tempo, vida, corpo e alma. Então é na igreja local que eu posso fazer isso, entenderam? Então é nisso que eu estou interessado. E isso é muito interessante. De fato, na Igreja Batista eu não encontro isso em outra igreja. Talvez na igreja congregacional tenhamos, né? Mas eu vejo isso de muita forma interessante. E a minha formação toda foi batista, né? A minha formação de vida e a minha formação teológica é batista. Como eu disse para vocês também, sou um tanto quanto radical nesse sentido de igreja local, por isso que eu não vejo o pastor como um título, né? Pastor para mim é função, né? Então ele só pode ser chamado de pastor, inclusive se ele tiver um rebanho local. Se ele não tem rebanho local, ele não é pastor, porque não existe pastor no reino de Deus. O pastor no reino de Deus é Jesus Cristo, né? O pastor de nossas almas. Então, pastor não é título, pastor é função. Às vezes chama alguém de pastor e tal por respeito, né? E para não também ser polêmico, mas eu tenho de chamar de pastor somente o pastor da minha igreja. Não existe outro pastor, né, que deva receber meu respeito. Alguém é pastor se ele tem rebanho, então ele é pastor das ovelhas dele. Então as ovelhas dele que o chamem de pastor. Eu chamo de pastor o meu pastor, né? Que no caso é o pastor Sebastião. Então, com esses detalhes aqui, nós já estamos falando sobre a igreja, né? E eu quis falar sobre a igreja inicialmente, assim, de forma introdutória, a partir da minha visão, da minha perspectiva, do que eu considero igreja, tá? Então, já falei algumas coisas para vocês, talvez algumas tenham sido polêmicas, né? Enfim, você pode, para esses estudos aqui, ressuscitar outros estudos acessando os vídeos anteriores. Então, são os vídeos em que estudamos sobre a carta aos Efésios, porque a carta aos Efésios tem uma teologia eclesiológica, né, digamos, muito forte, muito intensa, tá? Na carta aos Efésios, então lá no vídeo, eu anotei aqui, porque nós já temos muito, né? É o estudo de número 6, ele é do dia 5 de dezembro de 2020. Eu vou tentar depois deixar aqui na descrição desse nosso vídeo de hoje, para você acessar. Então lá na carta aos Efésios, na abertura daquele texto, né, Paulo já fala sobre a igreja como presente na fundação do mundo, né? Então já estava no plano, no propósito divino, a fundação da igreja. Porque naquele momento lá,
na história da criação, né? A formação do mundo, então Deus já vislumbrava como seria o resgate do ser humano. Então ele enviaria o seu filho, etc. E o ser humano resgatado, esse novo ser, essa nova criatura, iria se congregar na igreja. Então Paulo fala ali de família de Deus. Como não aparece o nome igreja, nós não damos muita atenção para o texto como se estivesse falando de igreja, mas o texto fala de igreja do início ao fim. Você comece a ler o texto com esses olhos que você vai perceber ali. Então o crente foi criado para o louvor da glória do Senhor, e esse louvor da glória do Senhor vai acontecer na igreja, o crente vivendo em comunhão, né, com os irmãos e comunhão com Deus. Então nós fomos resgatados, ali naquele texto Paulo fala disso, né, para pertencer à família de Deus. E naquele texto Paulo fala de um mistério que lhe foi revelado, oculto durante os séculos, né, que é o fato de que gentios e judeus se unem agora, uma vez resgatados, né, se foram resgatados, eles se unem na igreja pela obra redentora de Cristo. Então assim fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, a família de Deus. Então acesse lá os estudos, a partir do estudo 6, ele é do dia 5 de dezembro de 2020, eu vou tentar deixar a descrição aqui, mas nesse canal você tem acesso a esses estudos. Então estamos falando de igreja, vamos partir para o nosso estudo agora na revista, né? Então a revista que nós vamos usar tem as lições escritas pelo pastor Roberto do Amaral Silva. Quando ele escreveu a revista aqui, ele formado pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, né? Então, é o pastor Roberto do Amaral Silva. E essa nossa primeira lição sobre a igreja, ela tem o título seguinte, né? A origem da igreja, né? A origem da igreja. Como foi que surgiu a igreja? De onde saiu, né, a igreja? E a história do cristianismo é fantástica, né? Também sou entusiasta, além de entusiasta da igreja, sou entusiasta da história do cristianismo. Então, na história do cristianismo, nós encontramos o surgimento da igreja. Claro, né? Não existe cristianismo sem igreja. E é importante estudar a igreja hoje, fazer aqui um parêntese nessa introdução ainda, porque nós temos aí essa coisa dos desigrejados, né? Aqueles irmãos que estão sem igreja. Por algum motivo, se afastaram da igreja. Não nos interessa, né, saber o motivo pelo qual esses irmãos estão fora da igreja. Mas nos interessa muito fazer com que eles retornem para a igreja. Porque a igreja é muito importante na vida do cristão. Então, lendo essa carta aos Efésios, que falei, né, para você acessar lá os conteúdos, os vídeos, você vai descobrir a importância da igreja na vida do cristão. Então o cristão foi resgatado para viver a igreja, né? Para experimentar essa novidade de vida na igreja. Não tem como ser crente fora da igreja, não tem isso, né? Então, estar desigrejado talvez seja interessante num momento da sua vida, tá? Agora eu falo para você desigrejado, né? De forma mais específica, mais clara. Talvez seja interessante você estar desigrejado, vivendo uma experiência, tá? Mas que isso não seja duradouro na sua vida, na sua existência cristã, tá bom? Reflita muito sobre isso e tente encontrar de volta o caminho para a casa do Senhor, porque no mundo em que vivemos, nós não temos outra opção, tá? Ou é estar na igreja com Cristo Jesus, ou estar sem Cristo fora da igreja, tá? Você vai chegar a essa conclusão aí num dia, num determinado momento. Como eu falei logo na introdução, né? Eu deixei ali de forma explícita que um dia eu também fui desigrejado, quando eu procurei na igreja anglicana, na igreja luterana, depois na igreja evangélica de confissão luterana, e acabei voltando para a igreja batista. Não fiquei completamente fora de igreja, não estive assim
desigrejado no sentido de só querer fazer meu culto em casa, fazer o devocional, né? Não me importar com culto coletivo, etc. Tá? Nesse sentido eu não fui desigrejado, porque eu procurei uma outra igreja, né? Na verdade eu procurava conhecer modelos de igreja, recorte de igreja, porque eu sempre frequentava a igreja batista, então eu procurava a comparação para ver como os modelos funcionavam, né? E aí eu cheguei a essa conclusão de que a igreja batista é a mais interessante para mim, tá? Para o meu pensamento, para o meu arcabouço de conhecimento teológico, a igreja batista é quem se encaixa melhor, tá? Então não fique fora da igreja, procure de volta o caminho da igreja. Você vai ser muito feliz servindo ao Senhor na casa do Senhor. Bom, então nós fazemos aqui sempre uma confusão entre igreja e templo. E há quem diga que o templo não é a igreja, né? Acho que a gente pode superar toda essa bobagem aí, porque o templo é sim igreja, tá? O templo é igreja, então existem conceitos diferentes de igreja, essa que é a ideia, tá? Mas não tem essa mais de dizer que o templo não é igreja. O templo é sim igreja, tanto é que está escrito lá na porta do templo. Igreja Batista não sei qual, né? Igreja Batista Amor Fraternal, Igreja Batista da Liberdade, Igreja Batista não sei do que. Ali é a igreja, o templo é a igreja, templo, né, é a igreja. Então igreja é uma palavra que tem significados diversos. Então esse aqui é o problema, essa aqui é a questão. Então vamos superar isso, tá? Igreja é o templo físico também, não tem como fugir disso mais, já sabemos disso, tá? Em muitos momentos, agora é que está o X da questão, né? Em muitos momentos, na maior parte desses momentos, né? Quando falamos de igreja, não estamos nos referindo ao templo físico, né? Estamos nos referindo às pessoas e a essa instituição. Não gosto nem de falar nisso porque tem até um artigo que eu já escrevi, foi publicado na Revista Legal, sobre a institucionalização da igreja, né? Quando a igreja se institucionaliza, ela fica muito pesada na vida das pessoas, tá? Mas a igreja é essa instituição criada por Deus, a instituição divina. Deus criou a família e depois criou a igreja. A igreja também é uma família da qual participamos e à qual pertencemos. Então, igrejas são os crentes em Cristo Jesus, nesse sentido que vamos tratar aqui, né? Espalhados em um bairro ou uma cidade. Também a ideia de que igreja são os crentes em Cristo Jesus esparramados pelo mundo, né? Aqueles que já morreram e os que estão hoje vivos, né? E ainda aqueles que vão nascer. Isso é a igreja também, né? Um detalhe interessante é que lá no Credo Apostólico, quando os crentes recitavam, né? Eu creio na igreja católica, tem católico como adjetivo, né? E tem o católico hoje como um substantivo, ali é um adjetivo, né? Vem de duas palavras gregas, a ideia universal. Mas aí o batista não pode dizer que ele crê na igreja universal, porque nós temos no Brasil uma igreja universal, não é isso? Uma denominação. E não pode dizer também crer na igreja católica, porque temos a instituição chamada também católica, né? Mas a ideia de católico é a igreja que está esparramada pelo mundo, né? Que existe desde a fundação, aqui na carta aos Efésios, né? Mas que é do tempo presente e a igreja também do futuro, dos crentes ainda que vão nascer e que serão salvos, não é isso? Então o templo pode ser destruído, mas a igreja, formada por pessoas, a igreja de Cristo Jesus, jamais será destruída. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? Cristo funda a igreja e ela começa a existir a partir de Pentecostes, com o discurso de Pedro e dos demais apóstolos, né? Então ali começa a acontecer a igreja oficialmente. Ela já vinha acontecendo com Jesus, né? Quando ele arrebanha, quando ele chama os seus seguidores, né? Então já eram 120 pessoas, né? Isso está escrito lá no livro de Atos, e depois esse número vai crescendo, nós vamos ver daqui a pouco. Na doutrina batista, sim, então essa igreja é indestrutível, está lá no Evangelho de Mateus,
capítulo 16, versículo 18. Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Na doutrina batista, nós temos a seguinte definição de igreja. Essa definição é muito interessante, né? Que no Novo Testamento o termo igreja é usado para designar o povo de Deus na sua totalidade ou para designar também só uma assembleia local. Isso é importante para nós, né? A ideia de igreja local. Então, uma igreja formada por todos os salvos, os que já morreram, nós os que estamos vivos e os que ainda vão nascer, né? E que vão ser salvos, inclusive os que estão vivos e que ainda serão salvos, né? Mas também essa comunidade local, que é mais específica. E é com essa comunidade que eu estou interessado, porque é dela que faço parte, é nela que eu trabalho para o Senhor, é nela que eu sirvo ao meu Deus, né? Então a nossa lição se divide aqui em alguns tópicos, né? São 5 e eu vou suprimir um, tomo a liberdade de suprimir um. Então o primeiro é no Antigo Testamento. Como é que a igreja está no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento não tem igreja. Não tem igreja, né? Uma coisa muito polêmica, talvez, para você ouvir nesse estudo aqui. Pelo menos é o que eu vejo, né? No Antigo Testamento não tem igreja. Alguns vão usar interpretação tipológica, interpretação alegórica, para dizer que havia tipos de igreja lá no Antigo Testamento. Não, no Antigo Testamento você tinha. Tem uma palavra que é usada no hebraico, kahal, né? Que era a assembleia do povo de Deus. Então, aquelas reuniões que eles faziam para decidir as coisas, né? Para a administração da nação, para a administração do povo. E esse termo foi traduzido na Bíblia grega, no Antigo Testamento grego, chamado de Septuaginta, aí durante o Império Macedônico, né? No helenismo, foi traduzido esse termo kahal por eclesia, que é o nome igreja no Novo Testamento. Então lá no Antigo Testamento, particularmente não vejo igreja, né? Então temos essas reuniões, essas assembleias e as reuniões de culto no tabernáculo, né? No tabernáculo vemos isso na época de Moisés, e depois temos os templos, principalmente o templo de Jerusalém. Então havia locais de adoração, as pessoas se reuniam, mas isso ainda não era a noção de igreja que temos hoje, porque a igreja é fundamentalmente uma noção do Novo Testamento. O que a igreja de hoje tem de muito interessante desse tempo do Antigo Testamento, principalmente no período pós-exílico, né? Porque é nesse momento que vai surgir essa ideia que é a sinagoga, né? Então, a sinagoga, também uma palavra grega, né? Para essa reunião, mas a sinagoga era mais o espaço, o local. E a sinagoga tinha mais a ver com educação. Então, a igreja de hoje resgata um pouco, quer dizer, a igreja da minha experiência, né? Resgata essa coisa da sinagoga, que é o espaço para a perpetuação da cultura, dos costumes, das tradições bíblicas, né? Então isso era lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos, portanto, né, esse aqui já é o segundo tópico. No Novo Testamento nós temos a eclesia, que é o termo usado ali. Eclesia é uma palavra formada por outras duas, né? Você tem uma preposição de fora, né? Ek, e você tem o substantivo chamados, né? O ato de chamar, na verdade. Então, os chamados de fora, aqueles que são chamados de fora. Então, na ideia do Novo Testamento é que nós somos chamados de uma realidade para outra. Daí é importante de fazer parte de uma igreja, porque nós somos chamados, nós somos resgatados por Cristo Jesus para participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Daí o sentido todo desse termo eclesia, tá? O termo eclesia. E lá no latim deu eclésia, né? Que vem do grego aí. Então no Novo Testamento, essa igreja ela começava com um trabalho missionário, né?
nós temos as pregações ali, como eu falei para vocês, no dia de Pentecostes, Pedro prega e as pessoas iam se convertendo. Mas há muitos detalhes aí nesse surgimento da igreja no Novo Testamento, ali no livro de Atos, que nós vamos desenvolver nos estudos seguintes, daqui para frente, tá? Então, um grande detalhe que a gente vai antecipando aqui nesse estudo é o fato de que no início essa igreja era formada apenas por judeus. Claro, judeus, digamos, judeus puros, né? Se é que existe isso, né? Existia. E os judeus do mundo helenista, né? Os judeus que faziam parte da cultura grega, do mundo grego, né? No Império Macedônico, a cultura grega se difundiu, né? Por todo o Império, inclusive tendo a língua grega como veículo para a comunicação dessa cultura toda. E havia muitos judeus oriundos dessas várias partes do mundo ali. Você tem, quando tem o fenômeno das línguas estranhas, algum dia podemos falar disso aqui, né? Mas eram judeus dessas várias partes ali do mundo, né? Então, partos, medos, elamitas, etc. e tal. Eram judeus que vinham dessas várias partes do mundo antigo para a festa de Pentecostes ali em Jerusalém. Então é o momento que a igreja oficialmente começa a existir, né? Aquele grupo de 120 se transforma num grupo maior com a conversão das pessoas, depois num outro grupo maior, e daí essa igreja vai se esparramando, né? Essa igreja é formada no início, inclusive, por comerciantes e por artífices, artesãos, os vários trabalhadores, né? Padeiros, lavadeiras, etc., né? Então essa igreja foi crescendo assim. E já na época do apóstolo Paulo, era nas sinagogas que ele apresentava o evangelho, e ali as pessoas se convertiam e a igreja começava a acontecer em pequenos grupos nas casas, acontecia nos lares, né? E depois essas igrejas iam crescendo demais, né? Ia crescendo muito. Temos no quarto tópico aqui o crescimento dessa igreja primitiva, né? Então, daquele grupo pequeno de 120 pessoas, né, no dia do discurso de Pedro lá em Pentecostes, né, o texto diz lá em Atos 2,41 que se juntaram quase 3.000 pessoas, né? Inclusive eu não falei no início aqui desse vídeo, né, mas o nosso texto para hoje é o texto de Atos, capítulo 2, dos versículos 37 a 47, tá? 37 a 47. É o texto que fala do discurso de Pedro e depois como os cristãos começaram a se reunir, né? Então o grupo começa com 120 e depois daquele dia do discurso de Pedro chega a quase 3.000 pessoas, né? E depois lá já no capítulo 4 de Atos esse grupo já muda, né? Ele já cresce demais, ó. O número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. E aí acho que depois crescia tanto assim de forma exponencial, né, que eles não davam mais conta de fazer os cálculos, né, as quantidades de pessoas, e daí eles não falam mais, só diziam assim, ó, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, né, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. É isso. Então, o crescimento da igreja foi algo muito fantástico ali no primeiro século, naqueles primeiros momentos, né? A igreja tinha, tem ainda hoje isso, né? A capacidade de transformar a realidade. Então, essa realidade era transformada nas várias esferas, social, política, econômica, na esfera do conhecimento, né? No entendimento. A igreja operava na vida das pessoas profundas transformações. Mas a igreja crescia mesmo porque é o Espírito Santo que fazia com que a igreja crescia, né? O autor da lição diz assim: na realidade o segredo é o Espírito Santo que dava a direção aos primeiros cristãos. O Espírito Santo ainda hoje dá a direção aos cristãos, mas os cristãos às vezes não ouvem, né? Não ouvem essa direção, não percebem. Nós estamos muito envolvidos hoje com modelos de crescimento de igreja. Alguns desses modelos causam prejuízos terríveis às igrejas, né? Nós temos aí
Hoje a igreja, inclusive a igreja batista, né, tenta se multiplicar, inclusive esse é o nome, né, do modelo que temos aí para crescimento de igreja. Então a igreja tenta se multiplicar através dos pequenos grupos, né? O que fazia com que a igreja crescia no passado era o testemunho de vida, era a observação de que aquela pessoa que estava do seu lado tinha de fato a vida transformada. Então, o que fazia também a igreja crescer é que esse evangelho alcançava pessoas comuns, as pessoas do dia a dia. Então, isso que fazia com que a igreja crescer também, né? Então, eu via alguém como eu sendo transformado. É assim? Hoje nós vemos na internet pregações, estudos, testemunhos fantásticos, maravilhosos. Muitos são verdadeiros, outros não sabemos se de fato são. Mas nós percebemos que são pessoas que, de algum modo, têm algo de especial em sua vida, né? E nesse momento aqui no Evangelho do crescimento, eram pessoas comuns. A lavadeira de roupa, né? O padeiro, naquela época não tinha operário, mas o trabalhador no campo, né? Essas pessoas começavam a expressar alguma satisfação, alguma felicidade intensa na sua vida, a alegria de ter encontrado Cristo Jesus. E era esse testemunho tão autêntico, tão genuíno, que fazia com que a igreja crescia, sem dúvida, né? E o Espírito Santo. Veja que a igreja existia simplesmente e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. É o que está no texto. Olha só. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o segredo aqui, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Parecia que era uma coisa natural, né? Parecia que era uma coisa natural. Tem um modelo de crescimento de igreja que é chamado isso, né? Crescimento natural da igreja. Então foram vários modelos de crescimento da igreja, aplicação de métodos administrativos, né, para o crescimento da igreja. Eu não acho que está errado, eu acho que está correto, né? Mas não se pode descurar do papel do Espírito Santo no crescimento da igreja. A igreja vai crescer sim, né, se a igreja for a igreja de Deus e os irmãos prestarem atenção na obra, no papel do Espírito Santo. O nosso quinto tópico, para a gente terminar aqui esse estudo introdutório sobre a origem da igreja, sobre a igreja, né? Trata das marcas distintivas da igreja primitiva. Então, o autor da lição enumera aqui algumas marcas distintivas da igreja primitiva. Sempre que falamos de igreja, né, alguns irmãos têm esse saudosismo de igreja primitiva, né? Na igreja é diferente, a igreja está muito distante daquilo que era no Novo Testamento, precisamos voltar às origens, voltar à igreja primitiva, etc., né? Acho uma grande bobagem, acho que nós não precisamos voltar a nada, nós precisamos apenas resgatar essas marcas distintivas aqui, esses princípios dessa igreja primitiva. O autor enumera aqui algumas. Primeiro, ela era composta de cristãos regenerados, arrependidos da vida pecaminosa, né? E que queriam ser, a partir de então, a habitação do próprio Espírito Santo. Esse é um ponto que a igreja não pode esquecer, né? A igreja não pode olvidar, que as pessoas que a formam, né? As pessoas que formam a igreja são pessoas regeneradas. Tem de existir regeneração. Regeneração é o novo nascimento, o novo ser, a novidade de vida. Isso implica o abandono da vida pecaminosa, né? Deixar para trás os maus hábitos, os maus costumes. Hábito é aquilo que a gente tem como coisa pessoal, não é isso? O hábito. E o costume é aquilo que é na coletividade. Então, às vezes, a igreja tem costumes ruins e os irmãos também têm hábitos ruins, hábitos pecaminosos, né? E essas coisas têm de ser deixadas para trás. No versículo 37,
quando Pedro prega, né, ele diz, olha, as pessoas perguntam para Pedro, né, varões e irmãos, como é que faremos, né? E Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, né? Recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento, né? O abandono da vida pecaminosa, passar pelo trabalho de regeneração. Um segundo princípio, né, o marca distintivo aqui dessa igreja primitiva, isso sim a gente tem que resgatar, e não ter que voltar às origens, mas resgatar esses valores, esses princípios, a igreja era composta de membros batizados após confessarem a Cristo Jesus. Isso é muito interessante, né, na igreja batista. Daí vem o nosso nome, né, o batista, né, vem do batismo. Porque o batismo é uma prova física, uma externalização do arrependimento, né? É uma confissão pública de que você aceitou Jesus e quer ter essa vida nova. Isso é muito interessante. É por isso que a igreja batista não batiza crianças, né? Porque o batismo é uma prova coletiva, né? É uma publicação de que você agora é uma pessoa nova. Isso serve para você e serve para a comunidade, entendeu? Isso serve para você porque é um ato simbólico de uma morte e de um renascimento, um ressurgir para uma novidade de vida, né? Então, a necessidade do batismo para fazer parte de uma igreja. No versículo 41, no discurso, né, de Pedro, os que aceitaram a palavra foram batizados. Ter sido batizado, né? A igreja até aceita a gente por aclamação. Quando é uma igreja, o cara vem de uma igreja que tem uma doutrina semelhante à igreja batista, né? Mas temos de prestar atenção nisso, né? Há grupos religiosos modernos que até praticam o batismo, mas o batismo tem outro sentido, outro significado. Mas a igreja é soberana na sua assembleia, né? Ainda que seja uma igreja composta por 20 pessoas, né? A igreja é soberana naquela assembleia para aceitar ou não o batismo do irmão que esteja querendo se filiar àquela igreja ali. E daí vem aquela série de perguntas, através das quais, né, por meio das quais, a pessoa vai dizer se entende ou não o batismo e vai demonstrar ali que compreendeu o sacrifício, a obra redentora de Cristo Jesus, né, que aceitou Jesus, que se arrependeu, etc. Então, o batismo, né, tem gente que fala que aquilo é um monte de reunião boba, sem sentido, que expõe a pessoa ao ridículo, né, que não precisa daquilo, etc. Por que não aceita logo o irmão? Então, eu acho que tem que existir isso aí. As coisas de Deus não podem ser bagunçadas e não podem ser feitas de qualquer jeito. Quem aceitou o batismo na igreja batista teve de provar que entendeu o significado do batismo. Então, quem está vindo para uma igreja batista e não vai se submeter ao batismo, porque já foi batizada, tem de provar que entendeu também o batismo, tem que passar pelo mesmo sistema de aprovação, né? Não podemos bagunçar as coisas, não podemos banalizar. Acho que um problema muito grande nesse momento pós-moderno que vivemos é a banalização, é a perda completa do sentido de razão, né? Terceira marca distintiva aqui. A igreja se mantinha unida em torno das doutrinas apostólicas, vivia de comum acordo, em comunhão e oração. É dos versículos 42 e 46, eu não vou ler, mas a ideia é essa. Os irmãos, eles se mantinham unidos, né, nesse eixo aqui das doutrinas, né, as doutrinas dos apóstolos, né? E esse é um problema que a igreja não tem, né? A igreja batista sempre prezou pela educação bíblica, né, chamada educação religiosa. De uns tempos para cá, em algumas igrejas isso não existe mais, não acontece, lamentavelmente. Eu estou muito feliz porque na minha igreja, quer dizer, eu não tenho igreja nenhuma, né? A igreja é de Cristo Jesus, mas na igreja em que eu estou servindo ao meu Senhor, existe educação religiosa. Mesmo nesses tempos de pandemia, nós estamos fazendo de tudo para que exista essa educação religiosa. Esses vídeos são, né, eles acontecem para que exista educação religiosa na nossa igreja. Então,
a doutrina dos apóstolos. E os irmãos se reuniam para estudar a palavra de Deus. E naquele momento ali na igreja primitiva, isso era muito mais interessante, porque era a interpretação de todo aquele evento, chamado evento Cristo, né? Todo o trabalho de Cristo Jesus, o seu ministério. Então, provavelmente eles rememoravam os milagres, né? Eles falavam sobre os milagres de Jesus, os apóstolos ensinavam sobre essa nova vida em Cristo Jesus, etc., né? Então, é muito importante uma igreja estudar doutrina, viu? Não existe igreja séria, comprometida com o Senhor, sem estudar doutrina. Uma outra marca aqui é que a igreja vivia o amor cristão na prática. Comunhão fraternal. João vai gastar todo o seu tempo, né, escrevendo sobre comunhão fraternal. As igrejas batistas fazem trabalhos sociais, etc., mas a comunhão fraternal vai além disso. O trabalho social é só uma consequência, um desdobramento desse calor fraterno que existe na igreja. Eu tenho muita lembrança da minha igreja batista, né? Lá em Rondônia do Pará, quando os irmãos se reuniam em grupos grandes para fazer muitas coisas. Se havia um culto, né? Então os preparos antes do culto, congressos, reuniões, assembleias, então todo mundo junto, reunido, um fazia uma coisa, outro fazia outra, etc., né? E a ajuda mútua. Isso é importante na vida da igreja. Nós somos resgatados de um outro mundo, de uma outra realidade, e agora fazemos parte do corpo de Cristo. E nessa nova realidade, nós nos mantemos unidos, nós nos fortalecemos, nós nos sustentamos. O irmão precisa de apoio, apoio espiritual, às vezes apoio financeiro, e a gente entra com o suporte, né? A gente ajuda. E, por fim, aqui a igreja era relevante na comunidade. O versículo que já li, né, o 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, uma igreja tem de ser relevante na comunidade, né? É muito triste quando você pergunta numa rua, né? Foi para um culto numa igreja que você não conhece, onde você não tinha ido ainda, e aí você para na rua, você se perdeu ali e pergunta, né, onde é que fica a igreja batista aqui? E aí os moradores não sabem dizer, né? Não sei, rapaz, tem uma igreja lá no final, eu não sei nem que igreja é e tal. Quando a igreja não é relevante, a igreja não causa diferença na comunidade, né? Então a igreja não está seguindo esse modelo bíblico do Novo Testamento. Então a necessidade de relevância, né? A igreja precisa ser atuante na comunidade para ser benquista, né? Bem vista e contar com a simpatia de todo o povo. Então, estamos concluindo aqui esse nosso estudo. Hoje ele foi um pouco maior, porque é um estudo introdutório sobre a igreja, né? Eu poderia resumir assim. Primeiro, que a igreja não surgiu no Novo Testamento. A igreja talvez tenha bases lá no... Desculpe, não surgiu no Antigo Testamento. Ela tem bases lá no Antigo Testamento e tudo, mas não temos igreja no Antigo Testamento, né? Ela foi fundada por Jesus e foi iniciada oficialmente ali no dia de Pentecostes, né? Teria também como dizer, para concluir aqui, das coisas que eu anotei, é que podemos aplicar várias metodologias para crescimento de igreja. Pequenos grupos, igreja multiplicadora, é isso que está na moda agora, né? Mas a igreja tem que contar com o trabalho do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo que faz a igreja crescer, que faz a igreja se multiplicar. Daí a necessidade, a importância dos avivamentos, né? Quando a igreja experimenta ou passa por um avivamento, a igreja cresce, viu? A terceira conclusão é que nós não precisamos voltar à igreja primitiva, não temos de viver exatamente naqueles moldes, né? Repartindo tudo que temos, entregando para a igreja. Os cristãos ali, eles viviam a iminente volta de Cristo Jesus. Cristo voltaria a qualquer momento. Como temos de viver ainda isso, de fato, mas com a vida de santidade, de purificação, etc. O que temos de fazer é resgatar os valores daquela igreja, que estão aí nesse livro de Atos, no capítulo 2, desses versículos 42 e 47, né? Como era essa vida da igreja primitiva. Tem muita coisa rica aqui nesse pequeno texto. Esses valores, essas marcas distintivas, esses princípios, a igreja tem de resgatar.
E a quarta ideia é de que a igreja é indestrutível, né? A igreja não vai ser destruída. Às vezes alguns irmãos falam, né? Puxa vida, e agora o que vai ser da igreja? Por exemplo, nesses tempos de pandemia, né? A igreja teve de fechar suas portas, a igreja física, né? A igreja teve de fechar suas portas, mas isso não abala a igreja. A igreja continua acontecendo em cada casa, através da internet, por meio dos estudos devocionais, pela intensa devoção, adoração dos irmãos, pelas orações. A igreja continua existindo, meus irmãos, a igreja continua acontecendo, né? Então a igreja é indestrutível. Foi Jesus que falou, temos que acreditar nisso, né? Edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tenha certeza disso. Então encerramos assim esse nosso estudo introdutório sobre a igreja. Nos próximos estudos nós vamos tratar mais especificamente de alguns temas sobre a igreja. A igreja é importante na nossa vida. Se você está desigrejado, comece a refletir sobre voltar à igreja, viu? Participar da igreja ativamente, de forma muito intensa, servir a Deus não é uma coisa mais maravilhosa, mais fantástica, extraordinária que servir aquele que nos deu a vida e que nos dá tudo de que precisamos. Que Deus nos abençoe. Forte abraço.